Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio fielmente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então Jesus disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. No Evangelho de hoje, seguimos esse diálogo tão interessante, tão rico entre Nosso Senhor e os discípulos de Emaús. Ele acabou de ressuscitar, eles ainda não o sabem, estão indo tristes para a sua cidade, perto de Jerusalém, Emaús. Ele se aproxima, puxa, conversa com eles, diz para que eles falem, expliquem por que eles estão tristes, o que aconteceu. E depois que eles soltam um pouco, reclamam da vida. Então Jesus entra de uma maneira um pouco forte, assim, um pouco violenta, a gente poderia dizer, dizendo como é que vocês não entenderam ainda, né? Lentos para entender, sem inteligência. E começa a lhes explicar. Jesus veio para falar para eles, para comunicar a força da verdade da sua ressurreição, que vai transformar as trevas em que eles estão metidos numa luz radiante. Veio para tomá-los pelas mãos, tirá-los daquela tristeza devastadora e levá-los para uma alegria eufórica, né, que eles vão experimentar a partir da sua ressurreição. Mas ele não faz isso de cara, não sai dizendo, olha, sou eu, Jesus, ressuscitei, não tem mais motivo para ficar triste. Não, o que ele faz primeiro? Dá uma aula teórica. Né? De quê? Bem, poderia dizer isso de teologia, mais concreto, soterologia, que é a parte da teologia que estuda a salvação, como é que Cristo é nosso Salvador, como é que Ele nos salva. Né? Eles vai mostrando, a partir da Bíblia, o texto que eles tinham ali, a revelação divina, por isso que ele fala Moisés e os profetas, significa a Bíblia. Né? Os escritos, Moisés se atribui a ele os primeiros escritos da Bíblia, o Pentateuco, e os seguintes são os profetas. Vai pegando e citando as passagens, Jesus vai citando ali como um professor acadêmico que vai citando e vai mostrando para eles a unidade que há naquela mensagem, como eles deveriam interpretar aquilo no que diz respeito à redenção na humanidade, à salvação dos homens e o Messias que deveria sofrer. Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que lhe falavam a respeito dele. Então ajuda a gente, né, entre muitas outras coisas que dá para tirar dessa passagem, ajuda a gente a pensar como Deus nos envia muitos meios concretos para iluminar a nossa vida, para nos guiar, para nos ajudar. E nem sempre a gente sabe aproveitar esses meios, não é verdade? Como aqueles discípulos tinham ali a Bíblia, eles tinham, mas não sabiam lê-la. Quem sabe até tinham lido aquelas passagens, mas não tinham relacionado entre si, não tinham sabido interpretar. Hoje mesmo, por acaso, no almoço, conversávamos sobre aprender idiomas, com melhores métodos para aprender idiomas, imersão, um pouquinho cada dia, aplicativos que tem, música, coisas assim, né? Maneira de aprender um outro idioma. Há bons métodos para tudo hoje em dia, né? Estratégias no esporte, para perder peso, na matemática, todo tipo na arte, para aprender a tocar um instrumento. E também na vida espiritual nós temos meios, temos ferramentas diversas para crescer espiritualmente, para progredir no nosso caminho cristão. Na época em que São José Maria era seminarista, era tradicional ter todo um plano de vida espiritual bastante completo, que os seminaristas ali tinham que viver, e ele em concreto, então, adquiriu aquilo, e era mais ou menos assim, patrimônio comum dos cristãos, dos católicos. Né? E ele não só viveu isso toda a sua vida, mas, claro, adaptando um pouco e vendo o que Deus queria dele,
mas também foi o que ele transmitiu para aqueles que depois começaram a segui-lo, para nós que fazemos parte do Opus Dei, essas práticas de piedade cristã, essas ferramentas da vida espiritual, mais ou menos consagradas pelo tempo, pelo testemunho dos santos. E dentre elas está uma que eu queria falar especialmente hoje, trazer para a nossa reflexão, que é a da leitura espiritual. Essa prática, atividade que a gente conhece com esse nome, né? A leitura espiritual. Ler. Saber ler, aproveitar a leitura, tirar tudo o que eu posso e devo tirar desses livros, desses textos que me levam para Deus, que me ajudam a entender a vida e as questões mais importantes. Onde começa o costume da leitura espiritual? Como é lógico, né? A partir da própria Bíblia. Primeiro livro que é preciso saber ler, que os cristãos se debruçam para ler e entender, são as Sagradas Escrituras. A Lectio Divina, já falam os padres da igreja, né? Essa leitura que não é uma leitura qualquer, é leitura divina, porque é um texto divino, um texto sagrado. A própria Bíblia fala da importância de meditar a própria Bíblia. Aparece também algumas passagens de alguém que come um livro, dizendo: esse livro aqui é alimento para a minha alma. E na história do cristianismo há um grande apreço por isso, né? Muitos santos fizeram santos lendo e meditando. E a partir das Sagradas Escrituras também, outros livros, a própria Bíblia cita outros livros que não estão dentro dela, né? Que não são inspirados, mas são fontes de boa instrução, e isso que a gente conhece mais propriamente como leitura espiritual, não tanto a leitura específica das Sagradas Escrituras, que tem um lugar muito especial, mas essas outras leituras paralelas, digamos assim, à Escritura, que nos ajudam a entender a própria Bíblia e a vida espiritual e a nossa relação com Cristo e o caminho da santidade. Já um desses padres do deserto dizia: a leitura espiritual, as vigílias e a oração trazem um intelecto vacilante para a estabilidade. Trazem um intelecto vacilante. Acho que todos nós temos um pouco essa experiência de diferentes estados mentais. Quando eu fiz uma coisa, quando eu fiz outra. Não sei, quando eu perdi ali 40 minutos vendo vídeos meio absurdos no YouTube, a gente está, né, com o coração um pouco perturbado, ou ficou perdendo tempo nos stories do Instagram ou no Facebook, fuxicando a vida alheia, ou na televisão meio sem destino, passando os canais. Termina aquilo e fica assim meio, né? E ao contrário, depois de meia hora, 40 minutos de um texto ali profundo, de um ensaio que te alimentou intelectualmente, que te alimentou espiritualmente, é mais ou menos o que fala aqui, né, esse padre do deserto, Evagrio Pontico: a leitura espiritual, as vigílias, a oração trazem um intelecto vacilante para a estabilidade. A pessoa se sente mais estável, mais no rumo, mais ela mesma, menos dispersa, mas dentro de si, mais concentrada. Isso é algo muito transformador, é uma experiência que todos nós temos de uma maneira ou de outra. E é importante, né, que a gente faça recurso desse meio espiritual. Diz em Caminho, São José Maria: não abandones a tua leitura espiritual. A leitura tem feito muitos santos. A importância da leitura, a leitura faz santos. Que santos fez a leitura espiritual? Olha, a gente lê, por exemplo, a biografia de Santa Teresa d'Ávila, e é muito interessante, né, como ela vai falando nos livros que ela vai entrando em contato, vai lendo, e como aquilo vai transformando, como ela começa a fazer oração mental a partir de um livro lá, quando ela começa, porque lê não sei o quê, o cara lá impressou para ela, e foi um livro que os livros vão alimentando e conduzindo e vão desvendando horizontes novos para ela. Santo Inácio de Loyola também relata como tinha uma vida bastante numa outra direção. Ele queria ser soldado e ter as honras, né, do cavalheiro e do guerreiro, mas ele uma hora leva um tiro de canhão. Onde eu morei, na Espanha, na cidade de Pamplona, tem uma praça lá chamada Praça Santo Inácio, que foi ali onde ele, especificamente na batalha em Pamplona, ali naquele lugar onde ele levou um tiro de canhão na perna, quebrou a perna, por isso teve que ficar internado no hospital muitos meses. E ali não tinha, eram umas freiras ali
que o cuidava não tinha os livros de cavalaria que ele gostava, das batalhas, das façanhas heróicas dos cavaleiros, mas o que tinham era a Bíblia e biografia de santos. E ele era o que tinha, não gostava tanto, queria os livros de cavalaria. Mas ele, bem, é o que tinha, ele começou a ler. Não tinha mais nada para fazer, tinha aquilo ali, não tinha um celular ali com vídeos, né? Não tinha como a gente tem hoje. Então começou a ler a história de São Domingos, São Francisco de Assis, São Paulo. E aquilo pouco a pouco começou a lhe empolgar, né? E ele começou a perceber que lhe empolgava de uma maneira diferente como lhe empolgavam os livros da cavalaria. Os livros da cavalaria lhe traziam um deleite, mas depois aquilo lhe deixava meio que vazio. E esses outros livros dos santos e a Bíblia lhe deixavam com um sentido de plenitude, assim, né? Uma coisa mais duradoura, mais verdadeira, no fundo, né? E ele que a princípio dizia, não, que você é um cavaleiro como esses grandes cavaleiros. Chegou uma hora que ele falou, não, mas eu quero ser santo, né? Como foram os santos. A partir da leitura da vida dos santos, ele toma aquela decisão. Por isso, São José Maria escreve com razão e caminho, não abandones. A leitura espiritual tem feito muitos santos. É uma ferramenta que a gente vê na história, na experiência da história da igreja, mas que tem um efeito muito positivo na vida das pessoas, que vale a pena ter presente. Quais são os efeitos que a leitura espiritual pode ter na nossa vida? Um autor espiritual escreve assim: edificar, consolar e fortalecer o ânimo, ser alimento que orienta a oração, ilumina a caridade e incita a rezar. Mover várias partes, né, da minha vida espiritual, oração, empolgar-me, o ânimo, caridade, me levar à oração. Mas daria para a gente resumir um pouco em duas vias, assim, onde ela incide, dois âmbitos da nossa espiritualidade, que estão sempre intrinsecamente unidos, que é o intelecto e os afetos, a sensibilidade e a razão. A leitura espiritual é alimento para essas duas coisas, para me animar, para me empolgar e ao mesmo tempo para me fazer entender, para me dar essa inteligência da fé, atingir a inteligência da fé. De onde vem inteligência? Vem de intus legere, ler dentro, legere intus, ler dentro, intus legere, inteligência. A inteligência de algo é entender o dentro, o mecanismo, a causalidade. Uma pessoa inteligente, ela é a pessoa que consegue estar bem equipada para fazer essa leitura, para partir de uma realidade mais aparente, mais imediata, ela penetra naquilo e entende os motivos e as estruturas e os mecanismos, porque a inteligência, né? Ela está bem equipada para fazer essa leitura do interior, intus legere. E a inteligência da fé, para que a gente tenha isso, implica o quê? Então, justamente essas ferramentas intelectuais que nos permitam ter essa visão mais profunda da dimensão mais profunda da nossa vida, da sua transcendência eterna, da sua transcendência espiritual. E onde é que eu obtenho essas ferramentas? Eu adquiro isso daí, sobretudo na revelação, não há dúvida, né? Por exemplo, como os discípulos de Emaús, que tinham ali a revelação, Moisés e os profetas, tinham a Bíblia, mas não tinham inteligência não tinham sabido ler aquilo da melhor maneira. E, portanto, também, não só da revelação das Escrituras, mas também da experiência da história humana, desses que souberam ler na revelação e incorporá-la na sua vida, sobretudo, eu diria, dos grandes campeões da vida, para aprender como é que joga um esporte, como é que toca bem violão ou guitarra, bem, vou atrás da pessoa que é muito boa naquilo, né? E eu vou então aprender com um campeão. E quem são os campeões da vida como um todo? Bem, são os santos, né? Os que chegaram mais à plenitude da vida cristã e, portanto, da vida como um todo, né? E, portanto, a leitura espiritual é muito esse beber dos santos, né? Que também eles souberam beber dos que vieram antes deles, né? Receberam, viveram e transmitiram com suas experiências, com luzes novas, com matizes diferentes, e tinham consciência do valor disso daí, né? Hoje em dia, talvez a gente valorize, especialmente pela nossa cultura, a experiência individual, o subjetivismo. Isso muitas vezes, diante da espiritualidade,
pode levar a um certo desprezo ou menosprezo do aspecto cognoscitivo, intelectual do caminho espiritual. A doutrina vem aí com umas coisas já... O importante é o que eu sinto, o que eu vejo da religião. A gente tende a puxar mais para esse lado daí, né? Uma coisa mais mística, que aí sim, aquilo faz sentido para mim. Bem, mas olha, é importante saber que os grandes místicos da história da Igreja souberam valorizar, sim, a importância dos estudos, da doutrina, de um conhecimento sólido. A própria Santa Teresa d'Ávila, uma das grandes místicas da história da Igreja, que tinha os seus êxtases ali, impressionantes, né? Ela, na hora de recomendar para suas freiras, suas monjas lá, ela falava, olha, padres letrados, falava assim, para dizer, na hora de escolher um confessor, alguém que vai orientar a tua alma, um sacerdote, que tenha letras, significa que tenha estudos. Porque os que não têm estudos são perigosos, né? Pode, sei lá, né, dar uma opinião aí meio... Então ela fala, não, é o santo que levita, pega aquele ali porque ele ali é santo. Não é por aí o critério que dava Santa Teresa, né? Ela dizia, olha, alguém que tem estudos, vai saber guiar a tua alma se sabe bem o que diz a Escritura, se estudou a experiência dos santos e do magistério, né? E interessante, esse é o critério que dão os próprios místicos, não tanto o misticismo meio solto, mas a vida cristã bem ancorada, apoiada num conhecimento sólido, né? Da doutrina, da moral, do caminho da santidade. Sem isso, onde é que a gente cai? Pode cair em um sentimentalismo um pouco vazio e pouco infecundo. Sem os fundamentos intelectuais, a gente vai acabar se apoiando unicamente nos sentimentos, né? E os sentimentos são muito volúveis e muito instáveis. E não são uma boa base, né? Um bom fundamento. Ok, concedo que nem todo mundo tem o mesmo nível de interesse intelectual, de capacidade de pique para a leitura, e um analfabeto pode ser um grande santo, e o sacerdote mais santo, o sacerdote diocesano, o mais santo, que foi o Curadas, que era o último da sua turma lá nos estudos, não conseguia aprender latim, foi aprovado lá e ordenado só por misericórdia, porque não tinha capacidades intelectuais como os outros, não fez um doutorado em teologia, e foi o padre mais santo que já houve, né? Então, não necessariamente, né, a santidade acompanha essa capacidade de raciocínio, a inteligência, mas o Curadas colocou os meios, sim, para estudar. Ele se empenhou, ele rendeu tudo o que podia no latim lá. E uma pessoa que tem um curso universitário ou aspira a tê-lo, e ter estudos e ter um papel na sociedade também, num debate público, não pode, né, depois dedicar para a sua fé, ler ali umas duas manchetezinhas e ficar com o que ela aprendeu quando eu tinha 12 anos na catequese, né? Não, é preciso investir, assim como eu invisto, não sei, no meu inglês, na minha cultura, na geopolítica, e saber das notícias, também tem que investir na minha vida espiritual, no meu conhecimento da fé. Não ficar superficial aí, não faz o menor sentido, né? É preciso buscar essa boa formação, esse investir nas boas leituras. São José Maria falava para pessoas da obra, né? A busca da santidade e o apostolado no Opus Dei devem fundamentar-se na doutrina, na fé da Igreja. E para adquirir essa doutrina precisa-se de tempo e de estudo. Tempo e estudo. Através desse meio, o cristão amadurece o conhecimento e atitudes que o convertem em uma pessoa sólida nas suas convicções e no amor por Cristo. Não é só, vou rezar e Deus vai me iluminar. Tá bem, não há dúvida, né? Adauge nobis fidem, pedimos a Paulo, aumenta-nos a fé, Senhor. Mostra, não estou entendendo, ótimo. Mas Deus ajuda quem cedo madruga, a gente costuma falar, né? Também pega lá e lê, né? Como conta, né, a piada da pessoa que pedia, né, Deus me ajuda aqui a ganhar na loteria, né, me ajuda a ganhar na loteria. E eu estou rezando, rezo, poxa, eu preciso desse dinheiro, Senhor me ajuda a ganhar agora, estou te pedindo há vários anos. E aí uma hora Deus aparece para ele e fala, cara, pelo menos compra o bilhetinho do negócio ali, né, compra ali pelo menos né, reza ok, mas faz a tua parte também, né, porque... Então, sabe, vou pedir para Deus que me ilumine, e Deus ilumina os santos de maneiras prodigiosas, os conhecimentos que eles alcançam, alguns, né?
Mas foram pessoas que no que podiam estudaram e leram. E Deus não quer dar coisas extraordinárias, quando a gente conta ali, tem Moisés e os profetas que os escutem, fala Jesus na parábola do rico e pulão e do pobre Lázaro. Né? Ah, mas se um dos mortos aparecer para eles, aí vão crer. Olha, mas se não souberam, leu Moisés e os profetas, nem que um morto apareça, se eles não souberam aproveitar o ordinário, não vou ficar agora fazendo coisas extraordinárias, o cara não quer. E onde é que se demonstra a vontade dele? Pô nos meios ordinários que estão ao seu alcance. E estudando, lendo, pegando, olha que queria aprofundar na minha fé cristã, que bom livro que eu posso ler, o que eu já devo buscar? Uma outra exemplo de santa nisso é Edith Stein, que também ela se converteu, né? Era uma judia alemã, impressionante, de intelectual, impressionante, né? E começou a ter amigos cristãos, e uma hora, passando um fim de semana numa casa de amigos cristãos, eles tinham saído e ela ficou sozinha, foi na biblioteca, pegou um livro um pouco ao acaso, o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Começou a ler de noite, só parou de ler no dia seguinte de manhã, terminou de ler o livro, a noite inteira foi lendo, fechou o livro e falou, aqui está a verdade. E aí ela se converteu. Interessante, né? Porque você vê que tem um fôlego de leitura, se alguém tem fôlego de leitura, era Edith Stein, né? E deu aquilo tudo numa tirada só. E ela teve essa connaturalidade com a verdade. E fala, não, cara, isso aqui é verdade, isso aqui não pode ser uma invenção, não, isso aqui é verdade. E a partir daí também conta a biografia dela que ela já era mais velha, né? Já não era uma menininha. Então ela pegou ali um catecismo e pegou a Bíblia, devorou, aí bateu na porta lá da paróquia, falou, padre, olha, eu queria me converter, queria receber o batismo, a crisma e a primeira comunhão. E aí o padre, espantado, né? Mas onde é que a senhora fez catequese, né? E ela não tinha feito lugar nenhum, né? Mas ela falou, bem, padre, examina-me. Falou assim, foi a resposta de Stein, né? Pergunta qualquer coisa. Com certeza ela sabia mais teologia do que o padre lá, né? Porque tudo que ela tinha estudado e tudo, não tem nenhuma catequese, mas examina-me, foi a resposta de Edith Stein, porque Scott Hahn, como é bonita a história desse americano também, né? Protestante, que virou católico, em grande parte tinha ali um sacerdote recém-falecido perto da casa dele, e num sebo, toda a biblioteca daquele sacerdote foi para lá, ele comprou aquilo tudo, um preço de banana, e foi lendo, devorando, depois com o diálogo com seus amigos protestantes, que estavam preocupados, que ele estava se aproximando demais da fé católica. Eles falavam, não, lê esse livro. Ele falou, não, já li. Lê esse outro livro, já li. Não, já li. E tu lê esse aqui. Aí ele começou a dar livros para os outros lerem, e aí os outros começaram a se converter junto com ele. Algum até se batizou antes dele, que se empenhou em impedir a sua conversão ao catolicismo, e acabou ele mesmo se virando católico antes, pelos livros que o Scott Hahn foi passando para ele, né? Maravilhado com aqueles textos que ele desconhecia. Então, como nos ajuda, como nos faz fortes, pôr os meios concretos, gastar tempo, vou comprar um livro digital, vou baixar na internet, tem domínio público, como os livros clássicos de espiritualidade gratuitos. Não sei, pôr os meios, vale a pena que a gente se empenhe, que a gente invista, que a gente não descuide a leitura espiritual. É um tesouro incrível, sabe? Nós católicos temos esses 2.000 anos de história da igreja, que cada livro mais maravilhoso que o outro. E às vezes está um pouco isso, né, nos sebos aí, e as traças, e é bonito ver como a pessoa vai descobrindo todo esse tesouro da intelectualidade dos santos e mesmo da teologia e do magistério da igreja, e vai ver, nossa, que tesouro, que coisa incrível, que negócio maravilhoso. Se a gente não fez essa descoberta ainda, olha, quem sabe, ainda é tempo, né, de ir atrás, de pedir dica, Agora, é verdade também que nem tudo é meramente entendimento ou razão e doutrina. Peter Kreeft, ele fala, né, uma coisa, contemplar as coisas com a minha razão me faz encontrar aquilo que é verdadeiro. Agora, aquilo que é mais significativo vem pela imaginação, mais que pela razão. Interessante, né? Razão, verdade. Imaginação, sentido. Tem mais sentido para mim. Imaginar como o próprio Santo Inácio de Loyola, não é que ele foi convencido por argumentos que ele deveria ser santo. Ele foi lendo a vida daqueles santos e aquilo lhe empolgou. Ele se enamorou daquela beleza da santidade. Vendo em concreto lá, São Domingos, etc. Né? Ele imaginou, quando tu lê a história de alguém, tu vivencia aquilo com a imaginação. Quando alguém quer te vender um produto,
não fica dando muitos argumentos, mas em geral associa a uma pessoa que tu admira, e aí tu te imagina, poxa, eu ser bom como tal pessoa, então eu preciso desse produto, né? Mexe muito com a nossa imaginação, os livros mexem muito com a nossa imaginação. É como uma companhia, existem as boas e as más companhias que podem levar um bom estudante para o mau caminho, ou o contrário, né? Se ele está com boas influências. Não necessariamente alguém vai pegar e vai dar argumentos para ele, racionais, mas porque ele vai conviver e vai achar divertido, e o carinho com aqueles amigos vai gerar uma admiração e um desejo de certa imitação, de identificação. Então, também esse segundo efeito da leitura, que a gente fala, primeiro a inteligência, depois também os afetos. A nossa sensibilidade é alimentada pela leitura. Um bom livro, seja literatura, seja do que for, é como uma companhia. No caso, uma boa companhia. Eu, pelo menos, tenho essa experiência quando assisto um filme. Eu entro bastante ali e, se é um filme de detetive, eu saio olhando tudo e achando tudo muito suspeito, né? Se é um filme de guerra, eu já saio querendo, né, enfrentar o inimigo. Se é um filme eu noto claramente como mexe com o meu estado anímico, assim, né? Aquele filme me deixa tranquilo, ou, né, ou querendo briga. Engraçado, né? E os amigos são assim também, né? Um amigo empolgado com a música, que legal, né? Eu aprendi muito com os meus amigos, né? A músicas e empolgar-me com coisas que eles se empolgavam. É normal. E um livro dura mais que um filme, não é verdade? Às vezes, sei lá, né? Meses. E aquilo vai mudar a tua maneira de olhar para a vida, de reagir diante das coisas. E a leitura é um alimento, portanto, também para os afetos, para a tua vida de oração. Escreve São José Maria, na leitura, escreves-me, forma um depósito de combustível. Parece um montão inerte, mas é dali que muitas vezes a minha memória tira espontaneamente o material que enche de vida a minha oração e inflama a minha ação de graças depois de comungar. Então eu vou acumulando coisas que daqui a pouco aquilo explode, né, no momento de oração, que aquilo me ajuda a alimentar a minha ação de graças depois da comunhão, vai dizendo São José Maria, né? Então move a nossa vontade, seja através da inteligência, seja através da nossa imaginação. Hoje em dia vai sendo mais ou menos frequente escutar essa expressão da formação do imaginário, e é algo realmente muito importante, né? Não só formar a nossa inteligência, mas também o imaginário, porque muitas vezes a beleza é o que nos move mais do que a verdade. No passado, acho que eu li esse livro Coisas que Ninguém Sabe, do italiano Alessandro D'Avenia, e um dos personagens centrais é um professor de literatura. Eu achei interessante como ele, falando do desejo dele, como ele transmitia, vibrava, o próprio escritor, é também professor de ensino médio, o Alessandro D'Avenia, e esse personagem falava dele, né? A literatura, ele era um amante da literatura, a literatura o obrigava a escutar-se a si mesmo, como se dentro dele houvesse uma porta atrás da qual alguém bisbilhotava segredos que lhe diziam respeito. Entrar em si mesmo. Queria revelar essa mesma porta aos seus alunos, arrancar-lhes a divagação dos pensamentos superficiais, dos pensamentos ditados por reações emotivas efêmeras, para construir um lugar, um quarto, onde o sussurro de si mesmo se torna perceptível, como o mar nas conchas. Mas só a beleza sabe encontrar o caminho para conduzir-te pela mão a esse lugar onde conversas contigo mesmo e te escutas a ti mesmo. A literatura te obriga a tratar com familiaridade os teus pensamentos e a descobrir se são realmente teus. Interessante, não? Se são coisas emprestadas que eu tomei ali ou não, cara, isso aqui eu acredito mesmo, isso aqui é verdade. A literatura faz refletir, diz esse livro, né? Achei interessante, né? E assim a literatura espiritual, a leitura espiritual ajuda, né, a encontrar essa dimensão mais profunda, que é a dimensão espiritual da nossa vida, e nos transformando pouco a pouco, né, às vezes de uma maneira mais intensa. Para terminar, algum par de dicas práticas assim que eu daria para a leitura espiritual. Olha, ajuda que seja algo constante. Eu acredito mais na leitura espiritual pouco tempo, mas diária. 10 minutos está ótimo, né? Todos os dias, mas todos os dias. Chuva, faça sol, de domingo a domingo, né? 10 minutos é um bom parâmetro. Eu faço isso já há muitíssimos anos. Além da leitura espiritual, também leio outras coisas, como é lógico, né? De estudos de teologia também. Mas tem o meu livro de leitura espiritual, que todos os dias
Pedir dicas, eu também sempre na direção espiritual, é onde eu consulto a minha direção espiritual, a minha leitura espiritual. Às vezes, claro, a maioria das vezes eu chego já com propostas, né? Outras vezes me são propostos livros e, olha, por que tu não lê esse livro daqui? Acho que ia te fazer bem. Ah, legal, vou ler. Já leu esse? Ah, já, não, esse outro aqui? Ah, então vamos ler, então acho que vai te ajudar. Então ajuda também, né? Ter um bom conselheiro para escolher os livros que vão nos ajudar. E tem tantas coisas tão boas, né? De vida de santos que nos transformam. E alguma vez também pode ser algo um pouco mais doutrinal, mais teórico, mas também saber, pelo menos revezar com algo mais prático, a vida de um santo, né? Também o bom conselheiro espírito de leitura, ele vai saber dosar um pouquinho também as coisas, né? Não carregar demais uma coisa muito pesada, mas também não ficar só em uma coisa mais superficial. Então, saber encontrar uma boa combinação aí de leituras que nos façam crescer realmente espiritualmente. Bonito ver Nossa Senhora. Nossa Senhora conhecia as Escrituras, conhecia de cor. Como é que a gente sabe isso? Na oração que ela fala no Magnífica, né, no Evangelho de São Lucas, ela faz uma oração espontânea ali com sua prima Isabel e cita várias passagens do Antigo Testamento. Né? Ou seja, ela meditava, né? Guardava essas coisas meditando no seu coração. O coração de Nossa Senhora absorvia a palavra de Deus, refletia e se alimentava daquilo. Então, que bom que a gente peça a ela também, sobretudo nestes tempos, né, para muitos de confinamento, que a gente saiba, né, não ficar só numa coisa mais superficial, um pouco perder o tempo com distrações um pouco fúteis, mas que a gente saiba investir nesse meio tão importante da leitura espiritual. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.